E aí, daí a gente vê na geração Y que os homens eles já não consideram as mulheres dessa geração boas o suficiente para serem esposas, nem boas o suficiente para coabitar, para ter uma união estável. Elas são as eternas namoradas, que o homem nunca passa além desse estágio com ela, porque ele não vê a mulher como algo bom o suficiente para isso. Isso é positivo, isso é bom para o homem. Mas olha a comparação. Enquanto a mulher baby boomer, ela pôde fazer um saque gigante no homem, que fez todo o contrato completo com ela, a mulher da geração X já teve um saque um pouco menor. A mulher da geração Y praticamente não teve saque nenhum. No máximo ela ganha alguns benefícios enquanto ela é namorada do cara, mas a hora que, como ela não chega a coabitar, não chega a ter união estável nem casar, ela só tem aquele saquezinho temporário enquanto o relacionamento tá rolando. Ela não tem a oportunidade de meter um divórcio no cara e ferrar com ele. Então olha, por exemplo, na geração Z, se esse negócio de que as mulheres da geração Z estão reclamando que elas não estão conseguindo arranjar namorado, elas não estão nem tendo aqueles benefícios da fase de namoro. Do cara que, por exemplo, tem um carro e acaba facilitando a vida da mulher, levando para passeios, ou talvez pegando e levando do trabalho, talvez até as viagens das férias, os presentes, os jantares. O Fox mesmo ele fez um exercício mental uma vez, calculando assim quanto que o cara Blue Pill, Betão, deve gastar por mês para ter uma namorada. Foi algo que variou ali entre uns 400, 600, 800 reais no mínimo, entendeu? Dependendo do nível de exigência da guria, talvez a nota dela ou talvez a região do país. Então o acordo ele foi se tornando cada vez pior. Não foi algo, podemos ver que não foi uma coisa de uma hora para outra, foi algo gradativo. Foi algo que durou algumas gerações, umas 2 gerações. Basicamente foi como que, imaginem o seguinte, imaginem que ser um chefe de família, ser um marido e ser um pai fosse um cargo, fosse um emprego. Tu vê gradativamente que ano após ano, década após década, o teu salário não só ele estagnou, como ele foi reduzido, a tua jornada de trabalho foi aumentando, as tuas atribuições, as tuas responsabilidades também foram aumentando, e os riscos, digamos assim, acidentes de trabalho, vamos comparar como se o divórcio fosse um acidente de trabalho capaz de destruir a tua vida. Os riscos só foram aumentando. Hoje em dia, nossa, se a gente for analisar, a gente tem 2 armas pesadas contra o homem que arrisca ter uma união estável se casar, que são ali o divórcio com as varas de família e a Lei Maria da Penha. Então, o homem da geração Y, ele meio que se escapou disso não morando junto, não coabitando. Mas veja bem como que cada geração as mulheres criam uma arma para tentar dominar o homem. A gente pode concluir, por exemplo, que as mulheres baby boomers, elas criaram, através do Estado, a união estável, para querer tentar dominar aqueles homens que não casavam com elas no civil. Aí a gente pode ver, por exemplo, as mulheres lá da geração X, elas criaram o quê? Criaram, por exemplo, as varas de família. Criaram, por exemplo, as leis de violência doméstica. As mulheres da geração X e da geração Y. Para quê? Para tentar dominar o marido. Porque através das varas de família, das leis de divórcio, a mulher ela tem a faca e o queijo na mão. Ela pode a qualquer momento destruir o relacionamento e saquear o homem. E daí também com as leis de violência doméstica, ela pode, digamos que ela não queira saquear o relacionamento, ela queira esperar um pouquinho mais para fazer o saque, porque ela está vendo o homem crescer profissionalmente, acumular mais dinheiro, mais bens. Ela pode simplesmente usar as leis de violência doméstica para ficar dominando o homem. Como eu já falei num hangout, basicamente hoje em dia o homem desobedecer a mulher, não ficar fazendo só senhora, sim senhora, isso é violência doméstica. Se tu for analisar como é que funciona ali a Lei Maria da Penha, é basicamente isso. Se tu não deixar a mulher controlar o orçamento da casa, isso é um tipo de violência doméstica. Se tu tiver um automóvel e tu quiser monopolizar ele, tu não querer deixar o automóvel na mão da tua esposa para ela poder dirigir, basicamente tu diz, ó, se tu precisar eu te levo, eu te trago, mas eu não quero que tu fique dirigindo o meu carro. Isso é considerado violência doméstica. Mas a gente vê, por exemplo, na geração Z, a gente vê que foi criado o quê? O Me Too, que é esse sistema aí das falsas acusações.
Então, até mesmo quando tá naquela situação do sexo casual, ou só namoro, que seria o caso da geração Z, já tem umas ferramentas ali da mulher para poder destruir, para poder dominar o cara. Hoje em dia tu pode fazer uma acusação de estupro depois de semanas, depois de meses, depois de anos que alguma coisa possa ter ocorrido, e daí obviamente não tem evidência nenhuma. A mulher simplesmente ela quer condenar e destruir o cara no júri social, não no júri legal.